Bom dia, gente! Vambora, tem que estar animado, gente. Mês começando, eu tô animado. Agosto vai ser bom pra mim, amém? Agosto de Deus. Já tem gente apontando ali, dizendo que tá atrasado. Pastor Rafael. Gente, está difícil para você, imagina para o computador. O pessoal tá ali tá difícil para mim. Alguém chama de bispo, eu não olho ainda, então fica tranquilo, a gente vai chegar lá em algum momento, tá bom? Então a gente daqui a pouco acerta, eu creio que até... Eita! Creio que até semana que vem, pelo menos ali já está mudado, acho que o nosso designer já vai ter voltado de férias, já teremos tudo atualizado, tá? Mas fica tranquilo, vocês me chamarem como pastor não é desfeita não, eu sei que é difícil para todo mundo, né? 20 anos para aprender a me chamar de pastor, bispo é mais complicado, tá bem? Amém. Eu gosto do pastor, tá, gente? Eu gosto. Se possível fosse, eu botaria só pastor na carteirinha, mas o bispo é importante por outras questões, tá bem? Pessoal, vamos lá. Eu quero hoje continuar falando sobre esse assunto, uma colheita sobrenatural. O que é ter uma colheita sobrenatural? Graças a Deus. No nosso discipulado, por favor, eu preciso que mude aqui o tempo da minha pregação, senão eu vou pregar até 14h, se ninguém botar limite em mim. Amém, gente? Talvez termine uma vigília, algo do tipo. Mas eu sei que tem gente que fez almoço, precisa voltar para casa, né? Tem seus familiares aguardando vocês. Mas hoje eu queria contar para vocês um pouco, nós temos falado sobre uma colheita sobrenatural, num dos nossos discipulados com o Bispo Francisco, o resto e os demais pastores, as nossas equipes. Nós estávamos conversando e até que a Bispa Ana Maria Almeida, minha querida sogra, ela fez uma pergunta. Tá bom. E estamos falando de colheita, a gente tem que orar por uma colheita, não pode ser simplesmente falar de colheita. E qual é a colheita da igreja? O que a gente vai colher? Que história é essa de colheita sobrenatural? Bispo Francisco, nosso bispo, chegou e falou o seguinte, já sei, 1000 pessoas nos nossos cultos. Eu vou falar de novo, calma aí. O Bispo Francisco, Bispo Ana perguntou, qual seria a colheita sobrenatural da nossa igreja? O que seria? Porque não pode ser algo vago, tem que ser algo específico. Uma meta mensurável. Smart, Pedrão, aqui nas empresas fazem, não é verdade? Uma meta smart. E aí o Bispo Francisco, corajosamente, falou assim, eu sei qual a meta da nossa igreja. Nossa meta serão, como igreja, 1000 pessoas nos nossos cultos. Posso ouvir um amém? Graças a Deus, uma salva de palmas, gente. Achei incrível. Eu vi o Bispo Francisco e eu falei, yes, tamo junto, Bispo, é isso. Uma colheita para a igreja, não adianta a gente ter tudo e não ter o mais importante. Não adianta a gente ter vários alvos e não termos pessoas para ouvir a palavra. Não adianta eu ter uma meta, um painel de LED muito maior que esse, a gente expandir a nossa igreja, ter uma série de coisas. E o mais importante, aos olhos do Senhor não ser alcançado. Nós temos que ter uma meta de pessoas, uma colheita sobrenatural nas nossas vidas. Não adianta as nossas casas estarem repletas e a casa do Senhor não ser considerada em primeiro plano. Então, junto, vai ter uma colheita sobrenatural na sua casa e na casa do Senhor também. Posso ouvir amém? Graças a Deus. Porque muitas vezes é interessante essa observação do Bispo Francisco, porque quando nós falamos de colheita, muitas vezes nós pensamos em bênçãos, milagres, propostas financeiras, clientes, ligações inesperadas, coisas boas acontecendo na nossa vida, e nós achamos que colheita é isso também. Mas existe esse tipo de colheita que não cabe numa conta bancária, gente. Então a gente terminou essa meta. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu queria ler com vocês Lucas 10, 25 aí em diante. Lucas 10, 25, pode colocar na versão NAA, por favor. Então Lucas 10, do 25, a gente vai ler até o 37, uma passagem que todo mundo aqui conhece, mas é interessante como as escrituras são, né? Sempre surge algo novo. Pastora Ruth, olha, até eu erro. Bispa Ruth, a gente esteve na igreja do Rio das Pedras, agora nesse último final de semana, na sexta-feira. E ela dando uma mensagem lá, eu falei, meu Deus do céu, é verdade o que a Ruth está falando. Olha só como é que Deus fala com a gente, né? Então vamos lá. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento.
Deixa eu ensinar um negócio para vocês. Quem gosta de decorar versículos, esse aqui é um dos primeiros que eu decorei. Na minha antiga igreja, eu entendi que era assim. Quando quer falar desse versículo, se lembra de café. Por que café? Olha só. Ame o seu Deus com todo o seu coração, começa com C, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Então, você ama Deus com um café. Amém? Você ama Deus com todo o seu coração, alma, força e entendimento. E também, ele amplifica. Ele fala assim, não é só adorar a Deus. Você tem que amar o seu próximo como você ama a si mesmo. 28. Então, Jesus lhe disse, você respondeu corretamente. Faça isto e viverá. Não satisfeito, o mestre da lei tenta botar uma pilha ali na situação. Vamos lá, 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? 30. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esse homem estava indo de onde para onde, gente? Jerusalém para Jericó. E caiu na mão de alguns ladrões. Nossa, está parecendo Rio de Janeiro, né? Está amarrado o nome de Jesus, né? Está amarrado. Mas você vê que naquela época também tinha situações complicadas, não é só o Rio de Janeiro, não, tem outros. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Vamos lá, lê comigo, gente, 31. Por casualidade, ou sem querer, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho de Jerusalém para Jericó, e vendo aquele homem no chão, semi-morto, passou de largo. Ele se desviou, se distanciou daquela situação, fingiu que nem viu. Próximo. De igual modo, um levita, aquele responsável por prestar os sacrifícios no templo, descia por aquele lugar e vendo aquele cara semi-morto, passou de largo, desviou daquela situação, fingiu que nem era com ele. 33. Certo samaritano. Samaritano é aquela pessoa que, para os judeus, era uma pessoa muito bem-vinda. Era uma pessoa que não esperava muito daquele tipo de pessoa. É que nem, na nossa realidade, um flamenguista. Você olha você já não... Brincadeira. Mas é um samaritano. Ó, o torcedor do Remo ficou todo animado. Então, assim, a gente, na verdade, é brincadeira. Os flamenguistas são gente boa. Até porque eles são maioria. Não posso falar mal, senão eles vão me pegar lá na saída. Flamenguista é legal, são gente boa. Certo samaritano, aquela pessoa que a gente não esperava muito daquele tipo de pessoa, que seguia o seu caminho, ou seja, o cara estava indo no seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. Bota no 31, por favor, só para a gente voltar, tem um ponto aqui que eu não quero ressaltar com vocês. Então o sacerdote, ele estava descendo para aquele mesmo caminho, ele viu aquele homem, viu ou não viu? Viu. Próximo versículo, 32. Passou o levita. Ele viu aquele homem? Viu ou não viu? Viu. O 33, ele viu o homem também? 33, vamos lá, filhão. O samaritano viu aquele homem? Mas aconteceu algo diferente. Ele não só viu, porque depois de vir aqui, o que ele fez? Compadeceu-se dele. E olha só o que ele fez. 34. Aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando nos curativos óleo e vinho. Colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. 35. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, eu farei o reembolso quando eu voltar. Gente boa, né, esse samaritano. 36, vamos embora. Então Jesus lhe perguntou, qual desses 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Esse foi o patamar. Muitas vezes nós entendemos que Jesus, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Amar o próximo é gostar do próximo, é ter carinho pelo próximo,
não atrapalhar a vida do próximo. A gente acha que amar o próximo é tipo de coisa meio sentimental. Mas o padrão desse versículo entendemos que é um pouquinho diferente. E nós vamos conversar sobre esse assunto agora. Nós vamos falar sobre isso. Porque, na verdade, isso parece muito distante de nós. Fica distante porque a gente está tratando de Jerusalém e Jericó. A estrada de Jerusalém para Jericó. Mas pode ser essa mesma estrada que hoje, de repente, significa uma rua perto de nós. Nesse contexto, a gente lê esse texto, a gente contextualizar para os tempos atuais, de repente seja aquele homem que estava indo da Avenida das Américas para Lúcio Costa. Seria aquele homem que de repente estava aqui na Guiomar Novaes e foi andando até a Glaucio Gil. Era o homem que estava ali na Genaro andando, sabe? Aí ele foi e virou para chegar ali na Via 9. Pode ser uma estrutura dessa próxima ao Recreio. Então era uma pessoa que estava passando dificuldade perto de alguém. É esse o contexto da nossa palavra e da nossa realidade, contextualizando para a nossa realidade atual. E o mais importante naquele contexto não é simplesmente a pessoa que se feriu, isso realmente é muito difícil, mas o que mais chama atenção é a reação das pessoas diante de alguém que estava caído, diante de alguém que estava com uma necessidade. E uma igreja que realmente quer alcançar esse patamar, quer realmente alcançar, ter 1000 pessoas, se não mais pessoas. Imagina que alegria seria ter esse culto cheio. Quem sonha com essa igreja cheia aqui? Eu sonho, gente. Eu tenho uma raiva quando eu vejo aquele espaço vazio ali. Eu tenho uma indignação. Fica, Deus, isso vai acabar em nome de Jesus. Amém? Que bom ter gente comigo. Eu olho aquilo, toda vez que você olhar com ele, você pode entrar assim, ai, tem que ter cadeira aqui, tem que ter gente saindo pelo ladrão. Mas não pode ser qualquer tipo de gente, amém? Eu vou explicar que tipo de gente que a gente vai colocar aqui, em nome de Jesus. Primeiro ponto, para a gente ter essa colheita de vidas, a gente precisa aprender ao quê? Ver as vidas. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos mudar a nossa ótica, nosso ponto de vista, a forma como nós enxergamos as pessoas e as situações. Porque se você ver, bota aí Lucas 10:33, por gentileza. Lucas 10:33 conta de alguém. O samaritano seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, quando ele viu, o que ele fez? Compadeceu-se dele. Mas a história conta de 3 homens, o sacerdote, o levita e o samaritano. A Bíblia fala que todos viram aquela situação, todos estavam vendo aquela situação, mas só um enxergou. Estava todo mundo vendo. Está todo mundo vendo que está tudo errado, mas muitas vezes a gente só vê. A gente não age. Nós hoje somos uma geração de especialistas em ver tudo. E mesmo aquilo que a gente não quer ver, a gente sabe o que acontece, porque tudo está sendo mostrado para a gente, o tempo inteiro. E todo mundo está vendo. Se eu perguntar para vocês, quem viu nesses dias que teve um tiroteio lá no Terreirão? Vai, levanta a mão aí. Levanta a mão, quem viu? Quem ficou sabendo disso? Aí, todo mundo sabe o que aconteceu. Mesmo sem ter ido para lá, gente, a gente sabe do que as coisas estão acontecendo. E olha lá que perigo, meu Deus, eu vi o que aconteceu. Meu Deus, a ventania. Meu Deus, olha o que aconteceu essa semana. Tanta coisa aconteceu essa semana. E a gente? Estamos especialistas em ter os nossos olhos acionados. Mas a grande diferença daquele samaritano é porque o que ele viu não parou nos olhos dele. Foi direto para o coração dele. Muitas coisas têm simplesmente, a gente não tem feito de repente o impacto que nós deveríamos, porque nós estamos vendo as circunstâncias, nós estamos vendo os problemas, estamos vendo pessoas sofrendo de repente perto de nós, e só estamos vendo. As pessoas estão, digamos assim, semi-mortas perto da gente, e a gente simplesmente passamos ao largo. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos e abrir o seu coração. É interessante, gente. Por isso que eu gosto muito de estar ali na frente. Eu gosto de receber as pessoas lá na frente. Porque até eu gravei um vídeo um dia desse falando sobre isso. Porque o maior milagre que acontece na vida de uma pessoa foi ela ter chegado aqui no culto. Por isso que eu valorizo quem chega no culto. Se eu perguntar para vocês, não precisam responder. Para alguns aqui foi maior dificuldade, chegou aqui no culto hoje. Depende, tem casal aqui que está brigado, está nem falando com o outro. Tem gente que deixou filho, botou roupa no varal, acordou cedo, foi uma loucura. Tem gente que de repente tem problema com o seu carro. Gente que tem problema com o filho. Já resolveu um monte de situação, sua cabeça está a 1000. Você nem sabe como é que você chegou, você está num problema. Foi um esforço para você sair da cama e você chegou. Nunca
desvalorize quem está do seu lado. Você muitas vezes está perto de uma pessoa que é uma pessoa realmente incrível, que fez um esforço incomensurável para estar aqui no culto. E de repente tudo que ela precisa é ser bem tratada, ser bem quista nesse lugar. Perceba as pessoas com seus olhos e com seu coração. Vamos testar isso? Aplaude quem está perto de você e fala assim, cara, que bom que você está aqui no culto comigo. Parabéns, parabéns. Você, olha, não é olhando para mim não, olha para quem está perto de você e fala assim, cara, parabéns, parabéns. Eita, que legal. Que bom que você está aqui comigo, cara. Dá um high five nessa pessoa e fala assim, ó, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Saiba que estou te valorizando porque você chegou no culto hoje. Gente, porque é possível. Por que eu estou fazendo isso? Gente, porque é possível você estar no culto e perder a sensibilidade da coisa mais importante no culto, que são as pessoas que estão do seu lado. É possível a gente estar no culto, cantar sobre amor, e a gente não viver o amor. É impossível a gente ficar aqui cantando as músicas que eu te amo, e na hora que a pessoa precisa, a gente não está por perto. Fazia diferença nenhuma. E eu queria, aproveitando, nem fazer isso, não estava no script, mas ela veio aqui hoje, eu queria parabenizar a nossa igreja. Tem uma pessoa aqui, a nossa querida Fernanda, que passou por uma situação muito difícil. Ela teve um AVC. Olha ela de pé, olha, fica de pé. Gente, uma salva de palmas para esse milagre ambulante aqui da nossa igreja, gente. Deus te abençoe, Fernanda. Que milagre, cara. Que bênção ter você aqui com a gente. Mas o melhor de tudo, que eu tenho certeza que o coração da Fernanda está assim. 1000 por hora. Gente, porque essa igreja aqui ajudou a Fernanda. Vários aqui fizeram vaquinha. Vários ajudaram, perguntaram para a nossa querida. Então, o tempo inteiro perguntando, como é que tá? Como é que tá a Fernanda? Fernanda tá bem? Fernanda não tá? Então, gente, por favor, salve para a Fernanda e para toda essa igreja aqui. Obrigado, viu? Deus abençoe você, igreja, Sara, nossa terra do recreio. Que coração incrível você tem. Obrigado. Luísa, você é uma guerreira. Todo mundo precisava ter uma amiga que nem você. Amém? Uma salve de palmas para a Luísa, que foi realmente a pessoa que levantou os recursos, orou, deu notícia para a gente. Ah, gente, é tão bom saber que a gente pode contar com pessoas, né? Que cada um tem uma... E eu profetizo, cada um de vocês vai ter uma Luísa, e cada um de vocês vai ser uma Luísa na vida de alguém, amém? Você vai ser alguém que vai estar do lado, que vai ajudar, que vai interceder, que vai levantar recursos, levantar o que for necessário para que o seu irmão em Cristo esteja bem. Esse é o propósito da igreja. Eu sinto que a gente acerta o alvo quando a gente faz isso aqui. Eu sinto que a gente realmente... Não, a glória é de Deus, mas o trabalho foi seu. Parabéns, viu? Sem seu trabalho, nada teria acontecido. Então, eu queria reconhecer isso, né? O amor foi da igreja, é isso aí. Deus moveu a igreja e a igreja se movimentou. Amém? Seria o primeiro de muitos testemunhos. Primeiro não, né? A gente vai ter uma série, em nome de Jesus, que se multipliquem os testemunhos como esse aqui, em nome de Jesus. Amém? Que a gente tem sempre esse coração impressionante. Bota aí João 4:35, um versículo de Jesus, que Jesus dá um ensinamento também para os seus discípulos, muito interessante. Que ele diz o seguinte: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Vocês não sabem tudo sobre meteorologia, vocês não sabem todas as coisas? Só que Jesus fala, eu porém lhes digo, levantem os olhos e... Porque é importante você levantar os olhos, porque a gente levanta os olhos, só que a gente não está vendo. Mas que você perceba, vejam os campos, pois eles estão maduros para a colheita. Jesus está falando aqui do campo ou está falando de pessoas aqui? Falando de pessoas, ele está ensinando os discípulos. Olhem aqui, olhem quantas pessoas nós temos aqui. Os campos não vão demorar para ficar prontos, os campos já estão prontos hoje. Existem pessoas precisando de você hoje. Hoje. Fala assim comigo, hoje. Existem pessoas que, se você parar para olhar, estão precisando de você hoje. De repente é de dinheiro, de uma mensagem no WhatsApp, um abraço, um carinho, um bom dia, um convite. As pessoas estão precisando de você hoje. Os campos já estão prontos. Gente, você não tem que orar, ai Deus, toca o coração dele, para que um dia ele venha me procurar e ele veja a resposta. Não, os campos já estão prontos. Seja ativo, seja proativo. Dê o primeiro passo, vá atrás de alguém que está precisando de você. A colheita já está pronta, ele só precisa olhar. Sabe onde está essa colheita, gente? Nos campos? Não. Sabe onde está essa colheita? Lá na tua academia, lá na escola dos seus filhos, no cara que te traz aqui de aplicativo, na praia, no meio da sua família. Essa colheita, gente, não quero falar de número. Ai, pastor, já está falando de números. Não, gente, esses números têm nome.
Esses números têm uma família, esses números têm necessidades, têm feridas que não foram curadas, tratadas. A igreja precisa abrir os olhos. Eu posso ouvir um amém? Nós precisamos estar com nossos olhos abertos. Mas não adianta só saber que as pessoas têm feridas. É preciso que a gente faça algo. E esse foi o ponto da palavra que a pastora Ruth estava abordando que me tocou. Porque quando aconteceu a situação do samaritano, eu sempre sabia que ele estava vendo, que ele enxergou, que ele teve compaixão. Mas ali tem algo no versículo 34. Olha que interessante. Vai, Lucas 10, 34. Isso aqui me chamou a atenção. Lucas 10, 34. E aproximando-se, ele viu, teve compaixão, se fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe nas feridas o quê? Óleo e vinho. Eu fiquei besta com isso, porque a Ruth falou assim, ele já estava pronto. Ele já estava pronto. Ele já tinha o que entregar. Ele não viu aquela situação, se compadeceu e não deu nada. Não tenho nada para dar. Não tenho nada para fazer. Não. Ele viu aquela situação, se compadeceu, pegou o que ele tinha e tentou resolver ali aquela situação. Igreja do Senhor Jesus aqui na terra, esteja pronto. Esteja pronto, esteja pronto. Saiba que o que você tem, de repente, já pode curar, pode restaurar a vida de alguém. Esteja preparado, porque nós sempre damos desculpas que nós não fazemos, porque nós não estamos prontos. Mas esse homem não buscou estar pronto, não buscou fazer uma faculdade de medicina para curar feridas de um homem. O que ele tinha era suficiente, era só se preocupar, era só amar, era só abraçar, era só isso que ele tinha para fazer. Eu quero falar um negócio para você. Durante esses dias eu quero profetizar. Eu não preciso nem profetizar, quero dizer, vai acontecer. Pessoas necessitadas vão para perto de você. E o que você vai falar? Eu não estou pronto, ou você vai dar daquilo que você tem na vida daquela pessoa? Porque de repente aquela pessoa só vai precisar, sabe de quê, gente? De uma palavra, de um elogio. Nossa, como você está bonita hoje. Adorei seu cabelo. Emagreceu, né? É tão bom, viu? Emagreceu, né? Quem gosta? Meu irmão, eu ganho meu dia. De repente, a semana eu falo, pô, pastor, tá magrinho, tá no shape. Sério? Tu percebeu? Pô, não comi um brigadeiro lá na festa, cara. Pô, fiz o maior sacrifício. Que bom que você valorizou isso. Sabe? É o tempo inteiro. A gente tem olhos bons e ter boca. Deus nos deu uma boca. Para nós termos uma fonte para curar corações. Restaurar vidas. A Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida. Imagina se os nossos mananciais começarem a se abrir aqui. O que vai ser esse mundo? O Recreio vai ser transformado, o Rio de Janeiro vai ser outro. A boca do justo é manancial de vida. Se Deus mandar uma família quebrada aqui para a igreja, será que ela vai encontrar aqui um abraço? Será que se Deus mandar uma criança com necessidades especiais, a gente vai ter paciência para abraçar essa criança? Será que se Deus mandar uma pessoa complicada, sabe o que é uma pessoa complicada? É você quando chegou na igreja. Você vai ter paciência com essa pessoa que nem tiveram contigo? Eu tenho paciência com os adolescentes porque eu sei o adolescente que eu fui dentro da igreja. Eu sei o trabalho que eu dei dentro da igreja. Eu sei. Por isso que eu tenho paciência, por isso que eu acredito, por isso que eu falo que eles vão dar certo. Porque a gente sabe. Se Deus mandar um adolescente perdido, um cara todo tatuado, alagador na orelha, beição, aquelas coisas que a gente acha diferente, a gente vai quebrar as barreiras, vamos dar um abraço nessa pessoa. Se chegar alguém aqui e começar a ferir os nossos procedimentos, porque a gente tem uma forma de andar e chegar alguém que de repente fere eles, será que a gente vai saber corrigir com amor? Olhar com os olhos de Cristo aquela pessoa, até que realmente o coração dela seja transformado. E aí ela começa daqui a pouco a transbordar, mudar, realmente mostrar sinais de arrependimento, de mudança. Que essa seja a nossa igreja. Mas isso não depende do pastor, gente, pelo amor de Deus. Isso não depende de um, de dois, de três, isso é uma tarefa nossa. Botei Marcos 6, 34, porque as pessoas hoje elas querem ver a transformação nos outros, mas não querem se envolver nessa transformação. As pessoas hoje elas querem, não, que bom ouvir testemunhos.
Que delícia ouvir os testemunhos de gente sendo transformada, gente sendo batizada, mas eu quero só enxergar, quero só aplaudir, eu não quero ser o responsável por aquilo que aconteceu na vida dessa pessoa. Marcos 6,34, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque elas eram como ovelhas que não têm. Aí sim é a cara do Rio de Janeiro, gente. É a cara do Recreio isso aqui. Isso aqui é um bando de ovelhas sem pastor, um monte de gente precisando de orientação, um monte de gente precisando de carinho, um monte de gente precisando de uma direção, de eu me importo com você, posso fazer uma oração por você? É assim que Jesus viu aquela multidão e ficou, puxa vida, parecem ovelhas sem pastor, perdidas, cada um no seu próprio caminho, entrando no buraco, se machucando, sem o norte, fazendo o que elas acham melhor. E então ele começou a ensinar para essa multidão muitas coisas. 35. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já é bastante tarde, Jesus. 36. Mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Isso aqui é o retrato das igrejas de hoje. As pessoas entram com necessidades, com fome, a igreja não se envolve, a igreja não abraça, e do seguinte, vamos dispensar, que elas encontrem o que comer, que na caminhada aí elas, porque não dá, é muita gente, não dá para alimentar todo mundo cheio de problema, também tem os meus, então cada um sai daqui e cada um se vire. 37. Jesus, porém, lhes disse para os discípulos, tem discípulo de Jesus aqui nesse lugar? Jesus disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Essa responsabilidade, discípulos, é de vocês. Eles não podem, eles são ovelhas sem pastor, eles não sabem para onde ir, eles não têm a menor noção. Mas os discípulos ainda argumentam: iremos comprar 200 denários de pão para dar a eles de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Vocês nem sabem, tratem de descobrir. E eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Eu acho que ele mostraram desdenhando: mestre, olha aqui, como é que a gente vai alimentar? 5 pães e 2 peixinhos? Que a gente pegou de um garotinho. E você já conhece o final da história. A Bíblia diz que depois desse momento, eles alimentaram uma multidão. E ainda sobrou 12 cestos. Nessa passagem aqui, fala que eram 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. 5 pães e 2 peixinhos. Deus não pediu tudo que você tem. Você não precisa ter um supermercado, um atacadista para alimentar a multidão. Você só precisa falar: Senhor Jesus, o que eu tenho é isso aqui. E eu quero profetizar na sua vida: o que você entrega para Ele, Ele vai alimentar uma multidão em nome de Jesus. O que você colocar diante dele, Ele vai alimentar uma multidão. Você vai colocar: Senhor Jesus, está aqui o meu tempo, eu tenho 1 hora só na semana. Senhor Jesus, eu tenho uma vida muito lotada, eu tenho 1 hora só. Deus fala assim: com isso eu vou alimentar uma multidão. Deus tem a minha profissão. Deus vai falar: você tem a tua profissão, você não tem tempo de servir no ministério integralmente, ser um pastor, está aqui na igreja. Usa a tua profissão e Deus vai alimentar ali uma multidão. Abre a sua casa para abrir uma célula. Abre a sua casa para falar assim: olha, acontece uma célula aqui, ou vamos orar. Eu tenho 6 às 7 da manhã, vamos orar na igreja, ou vamos orar online. Essa semana agora começa a semana de santificação. Uma semana orando, vai orar. Não pode interagir com a pessoa, vai orar, vai fazer alguma coisa, mas não coloque como desculpa: Deus, como é que eu vou alimentar uma multidão? Eu não sei. Apresenta os seus 5 pães e 2 peixinhos e a multiplicação vai por Ele. A solução é Ele que vai dar. Dá uma salva de palmas aí, gente. Vamos lá, vamos lá. A igreja não pode desejar multidões. Porque quando esse pessoal chega, a gente não pode desejar multidões e dizer que elas saiam se alimentando cada um por si.
E eu quero profetizar, tem uma multidão atrás da Sara Recreio, gente. 3 pessoas acreditaram. Mas com 3 pessoas a gente vai alimentar uma multidão. Amém? Eu vou dar uma... Vai, pode aplaudir aí, vai. Eu ainda estou vendo a minha linha de pensamento. Se eu vou ser um pastor, um bispo bonzinho, um bispo que vai apertar mais, eu estou ainda decidindo. É porque eu fico com vontade de falar umas coisas, mas sei que minha esposa vai brigar comigo depois. Tava tão bom quando a Ruth estava lá fora, porque eu estava bem à vontade. A Ruth chegou, agora eu tenho que ser um cara polido. Brincadeira, gente. Mas eu queria falar o seguinte. É porque eu queria cutucar umas pessoas aqui. Vocês deixam com amor. É porque tem gente que está aqui que não tem 5 pães e 2 peixinhos não, gente. Tem gente que tem um estoque de bênção na sua vida. Que daria para, de repente, saciar o problema do mundo. Quando a gente colocar, cara, o que Deus colocou nas nossas mãos, a serviço dele, ninguém vai segurar a igreja do Senhor aqui na terra. Para de pensar que a igreja é lugar de você receber coisas. Igreja é lugar de você receber. Recebe sim, mas você vai dar. Eu vou receber muito aqui, mas eu vou dar para muita gente. Eu recebi esperança aqui, eu vou distribuir esperança para muitas pessoas. Eu fui um jovem que fui transformado, eu vou fazer com que muitos jovens sejam transformados também, porque eu sei o caminho. Eu não sei fazer direito, não sei falar direito, não sei escrever livro direito, mas eu vou tentar. Eu vou fazer o que tiver na minha mão. Eu vou fazer. As pessoas hoje estão desigrejadas aí. Tive com um rapaz essa semana, ele contou tanto problema que ele já teve em igreja, que ele falou, cara, tá até com medo de vir para a igreja de novo. Porque a igreja via as pessoas só como, me dá, me dá, me dá. Eu falei, a igreja aqui do Brasil precisa ser conhecida como igreja aqui, entrega, 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 entrega. Você veio para cá, você vai receber uma benção. A igreja primitiva era assim, a Bíblia diz que eles não tinham necessidade nenhuma, porque todo mundo, tudo era de todo mundo. Pode contar comigo, você precisa do meu tempo, eu vou te dar tempo. Você precisa de dinheiro, eu vou te dar dinheiro. Você precisa de um abraço, eu vou te dar um abraço. Você precisa de alguém que te ouça, eu vou te ouvir. Está passando por uma dificuldade, está precisando de comida, eu tenho para dar. A igreja não é lugar apenas de receber, é de receber para dar. A Bíblia diz, e o conceito que eu mais gosto, que era uma igreja onde os discípulos transbordavam. É um lugar transbordante, os rios de água viva, é o tempo inteiro transbordando. Você nasceu para transbordar. Essa é a igreja que o mundo espera ver. Uma igreja que recebe, mas que dá e que dá. Vou falar. Depois acerto com ela. Ruth ontem chegou para mim e foi um diálogo interessante. Ela assim, poxa, Rafa, eu não sei como, eu vou fazer. Porque eu preciso do dinheiro da psicologia, mas eu vou ter que abrir mão de um horário para abrir uma célula. Porque tem uma turma que está precisando que eu abra uma célula e eu tenho que abrir uma célula. Aí eu falei, Ruth, nem te conto. Eu também estou com uma galera aí que está precisando abrir uma célula. A gente logo precisa alcançar, eu não sei onde que eu vou colocar. Eu não sei onde que eu vou colocar essas pessoas. Eu não sei. Na verdade eu sei, mas eu não sei se as pessoas que eu poderia colocar, eu posso contar com elas. Não sei, porque está todo mundo tão envolvido com seus próprios, com suas agendas, seus horários, seus movimentos, seus afazeres, e a gente fica meio sobrecarregado. Seria tão bom. Aí a gente vai... Nosso horário é uma doideira. Vai virar mais uma doideira. Falei, cara, vai fazer mais ou menos, vamos fazer de qualquer jeito, mas a gente não pode fazer com que as pessoas não sejam alcançadas. O óleo, que a Bíblia diz que a gente pede tanto aqui no culto, o óleo da unção. O óleo seja derramado sobre nós, mas esse óleo não é para parar na gente. Esse óleo que derrama sobre nós é para a gente compartilhar com as pessoas que estão perto de nós. É para curar as feridas dos cansados, dos aflitos, dos tristes, dos desanimados. O louvor já está posicionado aí, né? A colheita verdadeira, ela começa quando o que é meu começa a servir os propósitos de Deus. Aquele homem, a Bíblia diz, e é legal nessa NA, porque ele tirou da sua própria montaria e colocou o rapaz estava ferido lá. A compaixão verdadeira, ela reorganiza aquilo que possuímos. Se a nossa compaixão, ela fica simplesmente aqui no nosso coração,
de repente se chame emoção e não compaixão no sentido bíblico. Cuidado para não sermos uma geração emocionada, mas que nós sejamos uma igreja compassiva, que vê a situação e a gente para. Que você veja o teu vizinho sofrendo e você pare. Que você veja o seu colega de trabalho passando por dificuldades e você pare. De repente é servente. Essa semana eu mandei várias mensagens para a Ritinha, que trabalha aqui com a gente, tendo uma dificuldade lá, e mandando várias mensagens para ela. Eu quero que ela saiba que ela é especial, que ela é importante para mim. Eu quero fazer o que a gente puder fazer. Cada um pode fazer um pouquinho. Você no seu trabalho, você lá na sua escola, você lá na sua faculdade, você lá na sua empresa, você de repente aqui nessa igreja. Aquele homem ofereceu, em tão pouco texto, ofereceu óleo e vinho, os recursos que ele tinha. Ele ofereceu a montaria dele, o seu conforto. Ele ofereceu o tempo dele, a sua agenda. Ele ofereceu estrutura, deixou ele numa hospedaria. Ele deu 2 denários do seu dinheiro. E ele ainda disse que se tivesse um problema, ele voltaria ali. Continuidade, assistência. Ele não sentiu pena. Ele colocou tudo que ele tinha para atender um próximo. A compaixão que não mexe na sua agenda não passa de emoção. Queria que você estivesse de pé. Fique de pé onde que você está. A compaixão no sentido bíblico, ela sempre vai custar algo. Custar tempo, conforto, dinheiro, de repente uma mudança de rota. Para a gente fechar, e agora fechando mesmo, a Bíblia conta uma história que um milagre aconteceu na vida de alguém. A gente não sabe o nome dele, mas só sei de uma coisa: ele era paralítico e ele voltou a andar. Mas isso só aconteceu por conta de 4 amigos que viram a circunstância. Eles viram Jesus estava dentro de uma casa, só que a casa estava muito cheia, tinha gente até a porta, tinha gente ouvindo do lado de fora. Aqueles amigos, eles viram aquela situação e falaram assim, e poderiam ter falado: poxa, paralítico, você tem uma necessidade. Mas chegar em Jesus é tão difícil que a gente não vai nem tentar. Eu aqui, ó, tirar uma foto aqui, tentei. Mas a Bíblia diz que aqueles amigos viram uma situação, deram um jeito, pegaram a maca dele, procuraram uma forma, não tinha lugar na porta, eles tentaram imaginar, não tinha janela. Então a Bíblia diz que eles subiram ao teto, abriram um buraco no teto e pisaram para que esse paralítico chegasse perto de Jesus. E a Bíblia não fala que foi a fé do paralítico que salvou o paralítico. A Bíblia diz que foi a fé dos amigos. Quero falar para você que a fé sem obras, ela é morta. Que a nossa fé acompanhe as nossas obras. Que a fé dessa igreja acompanhe as nossas obras. Que Deus esteja nesses dias, enquanto nós vamos cantar. Eu queria que hoje o nosso coração fosse mudado. Eu queria que hoje os nossos olhos pudessem ser abertos pelo Senhor. Minha oração vai ser: Deus, toca o meu coração e toca os nossos olhos, para que a gente possa não simplesmente ver situações, mas que a gente possa interferir em situações. Usa-me, Senhor, usa-me. É que eu peço que você esteja usando a minha vida, que você faça dessa sua oração nesse momento agora, em nome de Jesus. Essa é a colheita da Sara Recreio. 1000 pessoas, mas 1000 vai ser pouco se nós entendermos o nosso papel dentro desse contexto de dar: Deus, está aqui meu tempo, minha agenda, minhas finanças, meu conforto. O que você precisar, Senhor, tudo é seu. Vamos fazer desse momento um momento de ofertório. Em vez de entregar dinheiro, vamos entregar tudo o que nós somos a esse Deus, em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Isso não é um louvor, é uma oração nesse momento, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Vai. E enche-me que até que me se ache só a ti. Vai, agrada o coração do Pai hoje, vai. Usa-me, Senhor,
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cadê a igreja? Vamos. E me conhece. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Vamos lá, igreja, vamos lá, para recreio. Usa-me, Senhor. Você pode levantar suas mãos e falar: eis-me aqui, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao véu. Quero ser usado que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa. Sonda o meu coração, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Oh, declare isso. Flecha que acerto ao véu. Quero ser usado que te agrade, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Momento de semeadura, não é só você falar: Senhor Jesus, está aqui meu dinheiro, está aqui minha oferta. Semeadura, e biblicamente falando, pastor, o dízimo é no Novo Testamento, é no Velho. Gente, o Novo Testamento não fala de 10%, não fala de 10, de 20, de 30, de 40. Fala de tudo. Fala assim comigo: tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo, tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. É isso. Quando Deus fala o seguinte, a gente fala assim: Deus, tá aqui 10%, cara, Ele deu tudo por nós. E a gente dá, tá aqui, eu tô te dando. E que outra pessoa faça o meu trabalho. Eu tô te dando para que o missionário vá. Eu tô dando, não. Hoje Deus está nos chamando para nós sermos ativos. Dízimo é tudo aquilo que nós colocamos no altar do Senhor. Tudo. E hoje é dia de você falar: Senhor Jesus, está aqui a minha casa. Está aqui, Deus, o meu coração. Está aqui, Deus, os meus lábios. Deus, está aqui, Deus, o meu casamento. De repente eu tenho um casamento bom, eu vou ensinar os casais.
Eu quero ajudar. Eu tenho uma casa, eu vou abrir para que eu vou receber pessoas. Eu sei fazer comida, eu vou alimentar alguém. Eu tenho sobrado um pouquinho de dinheiro para mim. Eu vou construir algo para o reino de Deus. Eu vou dar meu testemunho. Eu vou usar minha experiência. Eu quero ser usado pelo Senhor. A gente às vezes fica assim: Deus, me dá uma coisa nova para que eu use no reino. E Deus está assim: eu não quero coisa nova. Eu quero aquilo que você já tem. Os seus 5 pães e seus 2 peixinhos. É isso que nós vamos oferecer para Ele hoje, em nome de Jesus. Essa é a semente que nós vamos entregar para Deus nessa hora, para que haja uma colheita sobrenatural. É o momento de ofertório agora. Ofertório de vidas, de talentos, de agenda, de tempo, de disposição, de inteligência, de experiência. Em nome de Jesus, entregue para Deus esse momento. Desculpa, eu errei tudo. Calma aí. Eu tentei dar meu dom de músico, só que é muito pouco. Eu vou deixar o louvor conduzir. Maria, feche seus olhos, vai. Ora aí, vai. Fala assim: Deus, está aqui minha vida, está aqui o meu coração, está aqui aquilo que está dentro de mim, Senhor Jesus. Ao longo da minha vida, Deus, se tem algo bom, eu quero ofertar para o Senhor agora. Eu quero trazer diante do Senhor. Agora também já preparei tudo, tive uma ideia. Você vai vir aqui no altar, simbolicamente. Você só vai vir aqui entregar e vai voltar para o seu lugar. Como se estivesse colocando em Deus: está aqui o meu talento, está aqui o meu dom, está aqui a minha casa, está aqui a minha experiência na igreja. Eu já fui líder de célula, eu não sou mais líder, mas eu quero voltar. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa. Eu sinto, você vem aqui, só toca no altar e volta para o seu lugar. Como se fosse uma semeadura, você entregando algo para o Senhor. De repente pode ser muito pequenininho, mas eu tenho certeza que Deus não vai desperdiçar o que você oferecer para Ele, em nome de Jesus. Você pode tocar e voltar se você quiser, tá? As águas como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Vamos pra cá. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como trigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui levanta suas mãos. Senhor Jesus, nós como igreja agora, Deus, nós como igreja, nós queremos ofertar, Deus, o que nós temos diante do Senhor. Nós queremos ofertar, Deus, os nossos talentos, os nossos dons. Não queremos mais olhar, Deus, e ver uma vida centrada em nós. Não queremos mais, Deus, olhar para as nossas necessidades. Nós queremos fazer, Deus, o primeiro, Deus, e o maior mandamento. Aquilo não era uma sugestão, é mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Nós somos dispostos a entregar tudo no altar. Vem para cá, Ruth. Vem para cá. Nós queremos hoje entregar tudo que nós temos. Marido e mulher, dá a mão aí pro outro. Dá a mão aí, família. Fala assim: a nossa família está entregando o que nós somos hoje. A nossa família não foi criada aqui por acaso. Nós temos um propósito. Nós temos um propósito. A nossa casa tem um propósito. A nossa casa está aqui para servir, Deus. Ser a sua casa também, Deus.
Faz-nos hospitaleiros, Deus. Faz-nos, Deus, realmente casais que vão tocar outras pessoas, abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos vizinhos. Que nós sejamos, Deus, um lugar de segurança para muitas pessoas que precisam. Existem tantas crianças precisando de proteção, existem tantos adolescentes, tantas meninas precisando de cuidado, de carinho. Faz-nos, Deus, ser pessoas realmente, Deus, que entendem o nosso chamado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, e nós queremos declarar, Senhor Deus, que hoje o Senhor estende as nossas tendas, para que nós possamos alcançar ainda mais. Nós declaramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós sairemos prontos, assim como aquele samaritano. Atadura, azeite, o vinho. E a pergunta não é, Senhor Deus, o que o Senhor tem para fazer na minha vida? Mas a pergunta é, quem eu vou abençoar hoje com aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida? Nós queremos declarar, Deus, que nós estamos prontos para ser bênção aonde o Senhor nos colocar. Oh Deus, a bênção de um abraço, de uma oração, de uma palavra. A bênção, Senhor Deus, da presença. A bênção, Senhor Deus, de uma palavra de encorajamento. Eu te peço em nome de Jesus, oh Deus, que a Sara Recreio esteja pronta para ser bênção aonde o Senhor nos enviar, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Já vou abençoar você, não precisa nem sentar, vai ser muito rápido. Essa semana nós temos semana de santificação, não é verdade, irmão? Então, tanto online quanto pelo presencial, nós estaremos aqui. E amanhã, de 6 a 7, a oração. E amanhã é o último dia que nós teremos aqui na igreja, orando com a gente, 6 horas, o nosso pastor Francisco Ivan. Todos são convidados, a gente está bolando um momento especial para a gente estar realmente enviando. Ele pediu para que você enviar do nosso semana de dedicação. Então estaremos orando por ele. E amor, convido o povo para o nosso evento do dia 22, que vai ser incrível. Dia 22 nós temos o nosso Arraiar por Amor. O nosso Arraial ano passado foi um sucesso. Quantos estavam aqui? E esse ano também será uma bênção. Então procure o seu líder, procure as suas células. As nossas equipes estão divididas para que cada um assuma uma barraca. Veja como você pode ofertar o seu tempo, ofertar algo para que a nossa festa aconteça. E também aproveitando para dizer que a nossa festa é evangelística. A ideia é trazer a tua família, os teus vizinhos para um momento de comunhão, de celebração, de brincadeira, para que o Espírito Santo possa já encontrar cada um deles. Então anota na sua agenda, dia 22, a partir das 5 horas nós já estaremos aqui. A festa começa mesmo às 18, mas chega cedo, venha nos ajudar, venha servir. E eu tenho certeza de que será mais um dia de comunhão abençoado. Amém. E último final de semana desse mês nós teremos o momento da Super Semente, que é um momento o quê? Onde que todos nós vamos trazer algo para abençoar a vida de alguém. Então já começa a orar por isso. Você, Deus, eu tenho algo aqui na minha casa que eu não estou usando. Deus, de repente eu tenho um valor aqui que o Senhor está me incomodando para dar para alguém. Senhor, eu quero fazer algo na vida de alguém. Enfim, traz, queridos, a gente vai dar mais instruções no decorrer das semanas, mas se prepare para um grande momento que nós teremos aqui no último final de semana de agosto. Amém? Posso orar por você, abençoar a sua vida em nome de Jesus? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz, porque paz com Deus é importante. Você vai ter paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens, porque você realmente tem estado na igreja, você tem orado, existe uma igreja que ora por você. Nessas 2 semanas você vai ter uma semana de proteção. O sangue de Jesus cobre a sua vida, cobre seus bens, cobre seus filhos. A Bíblia nos garante que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E porque você tem semeado na presença do Senhor, hoje você entregou sua vida nas mãos dele. Como é que vai ser a sua colheita? Como é que vai ser a colheita que nós vamos apresentar para Jesus? Aleluia! Eu abençoo você! Vá e seja uma bênção! Seja abençoado e abençoe alguém! Em nome de Jesus, estamos encerrados. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fecha aqui a